Senhor nosso Pai, nosso Deus, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, por vossa graça nos conceder o dom da vida, reunidos, Pai, em seu nome, em nome de Mestre Jesus, para mais uns momentos de aprendizado com o Evangelho, com Joana de Ângeles, mas acima de tudo unidos pelo coração neste instante, pois levamos a vós nossos pensamentos, levamos a vós nossos pedidos, levamos a vós, acima de tudo, nossos agradecimentos. Assim dizemos que, Senhor, nesta noite venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, abençoa abundantemente nossos caminhos segundo a tua vontade. Obrigado, Senhor, agora e sempre. E assim, boa noite a todos, neste domingo, dia 12 de setembro de 2021. Setembro, nós já estamos praticamente na metade de setembro, 3 meses já para o fim do ano. E como o tempo passado rápido, passa muito rápido, né? Apesar de tudo, ficarmos em casa, às vezes dá a impressão que assim o tempo passa mais devagar, mas vemos que na realidade está passando sim. Estamos há 3 meses e meio já do final do ano. Quanta coisa já transcorreu e quanta ainda vai transcorrer. E de uma maneira ou de outra, né? E amanhã de outra vamos sempre agradecer a Deus nosso Pai pelo fato de estarmos vivos, estarmos juntos, pelo fato da nossa saúde, pelo fato de nos recuperarmos quando algum problema de saúde assim vem, algum problema de qualquer espécie, que acima de tudo confiamos, não é? Na sabedoria, na justiça dele para com todos nós. Quem somos nós para julgar o que quer que seja? Assim, meus amigos, hoje nós temos o Evangelho também, mais uma prece, hoje prece pelos espíritos endurecidos, aqueles que não querem saber mesmo, espíritos endurecidos, é a prece que nós vamos ver então daqui a pouquinho pelo Evangelho, né? E sempre muito bom sabermos que também Joana de Ângeles vem aqui falando sobre família e falando agora, como está nesses dias, a respeito de outros parentes, né? Então nós já vimos todos os parentes da família, né? Pais, avós, filhos, tios. Agora estamos vendo outros parentes. Então a família vai se expandindo e a influência de cada um, o papel de cada um, o quanto que é importante, todos nós nos sintonizamos na importância que é ter o equilíbrio dentro da família, não é? E hoje nós vamos ver então a terceira parte, aliás, a respeito de outros parentes. E na sequência já vamos iniciar depois os vizinhos. Amanhã já vamos mudar de família em si, incluindo todos os parentes, mas também os vizinhos, porque na realidade nós moramos em algum lugar, né? Nós moramos em diferentes cidades, claro, mas com a graça de Deus estamos morando sim, e temos vizinhos por todos os lados, né? E aí falar um pouquinho do relacionamento com eles também. Mas Joana de Ângeles, hoje encerrando o quesito, né, outros parentes, diz o seguinte no início: os educandos, os filhos, né, naturalmente, repetem o que veem, o que ouvem, os comportamentos que mais lhes chamam a atenção. Começa assim aquilo que nós falamos, que as crianças vão aprendendo pela repetição, por ouvir e por ver. É aquilo que chama mais a atenção delas, elas vão guardando com maior facilidade. Então, é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, logo após o Evangelho, nesse texto então de Joana de Ângeles, está lá no livro Constelação Familiar. Aniversariante, temos um aniversariante, Ednei Ferrari, e não tem nem a cidade. Mas, de qualquer forma, claro, nossos cumprimentos, muita saúde, paz, muito amor, uma jornada feliz sempre no caminho do bem. E também estendo
claro, a todos os seus aniversariantes, amigos, familiares, enfim, todos aqueles que estão junto de vocês aí, nas suas cidades, onde vocês estão. Nós temos o Evangelho de hoje, vai nos falar então sobre espíritos endurecidos. Mas antes vamos dar uma boa noite, né, de vocês que já deixaram aqui seu boa noite. Hoje é domingo, aquele dia que é mais devagar, a gente fica mais sonolento, tiram aquela pestaninha depois do almoço, né, como se diz, aquela soneca, já tranquilizando, se preparando, porque amanhã começa uma nova semana, novos desafios, novas conquistas, novas realizações para todos nós. Assim, vamos aqui dando boa noite então da Márcia Siqueira, a Olga Fagundes, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Cecília Tiliac, olha, aqui ela pede oração para ela, que vai viajar para Natal amanhã, para que tenha uma boa viagem. Olha, então, claro, uma boa viagem nós já desejamos para vocês e, claro, nossos pensamentos positivos para que tudo corra bem. Você passe lá esses dias muito, muito maravilhosos, muito bons, né? Com uma cidade maravilhosa, um lugar maravilhoso. Vá lá passear pelas dunas, né? Vá sim tomar bastante água de coco, camarão, tudo aquilo que tem direito. Né? Andar de camelo, não é camelo, é o outro. Andar de? Não é de camelo. É a certo falando aqui para andar de camelo, aqueles outros animais, é dromedário, dromedário, né, que tem lá, uma corcova só, isso que tem lá, né? Então é uma chance, Cecília. Então que Deus abençoe seu passeio, vá sim, vá distrair, porque o lazer é muito importante também para a nossa saúde, todos nós precisamos desses momentos, né, de relaxamento, ficar de bem com a vida, embora normalmente a gente esteja, tá bom? Também aqui o boa noite do Claudemiro Ruiz, que está conosco, também o Carlos Santana, Cacilda Cassiano, Cacilda e Mi, Roberto Ribeiro, boa noite, meu caro, que Deus abençoe a todos vocês. Então vocês podem pedir, a gente coloca nas orações, aniversários de casamento, de batizado, de noivado, de crisma, de seja lá o que for, todo aniversário merece sim ser comemorado, aniversário de noivado, enfim, vamos celebrar, não é? Vamos celebrar, porque a vida precisa ser celebrada com alegria, para que a gente leve muito bem todos os nossos dias. E vamos aqui então, né? Vamos também dar aqui, vocês que já deixaram aqui os seus simpáticos, como sempre o like, né? Registrando também sua presença. Olha, Lilian Alves Oliveira Perrone, Roberto Ribeiro, Leni Souza, Claudemir Ruiz, Cacilda Cassiano, Damião Assis, Ivoneide Abreu, Lucilene Martins, Daniele Samar, Evandro Cândido Jacinto, Josilda Rampaz, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Carlos Santana, Márcia Siqueira, Daniela Sequini. Grande abraço para todos vocês, saúde, saúde, saúde. E vamos então agora ver o que nos diz aqui o Evangelho com a prece para espíritos endurecidos. Você marcou daquela moça? Marcou aqui daquela moça? Eu vou falar depois. Vamos aqui então, pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem as preces e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas enfurecidas que depois da morte vingam-se nos homens dos sofrimentos que experimentaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros, os maus, são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos, os hipócritas. São o mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança
a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. Então, vamos ver aqui a prece que nós podemos fazer por esses nossos irmãos, e como vemos, podem ser de duas naturezas. Maus, porque são maus, mais instintivos, ou hipócritas, porque são muito inteligentes e fazem passar por bons, mas na realidade não o são. Vamos ver a prece, que pode ser aqui também nominal, tá? Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre o de, pode colocar esse aí o nome. Vós espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Por que, pois, permanecer em pena, quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade, e que ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e o raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós, e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais que seriam, para vós, o inferno, se devessem durar eternamente. Dia virá, e que essas torturas serão tais que, a todo preço, querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil.
Não creais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra, de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em sua obstinação, e o simples esforço da sua vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que ajudem a se aproximar de Deus. Nós os pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Prece de hoje para os espíritos endurecidos. Pois é, meus irmãos, e vimos como a prece, no próprio corpo da prece, há tanta orientação, tanta explicação para esses nossos irmãos que, como nós podemos dizer, como nós dizemos aqui, é um espírito ainda endurecido. Não encontrou o seu caminho, se compraz em fazer o mal, mas como o próprio prefácio também nos colocou, que há duas possibilidades, ou duas categorias que a gente pode considerar. Uma daqueles que vivem no mal porque são mais endurecidos mesmo, não tiveram tanta oportunidade ou fizeram escolhas erradas desde o princípio, e assim permanecem no estado ainda de pouca evolução. Outros já são muito inteligentes, conhecem muito bem, se aproveitam dessa inteligência para trilhar este caminho, né? Esse caminho do mal, esse caminho que realmente só atrapalha o próprio desenvolvimento de cada um. Então essa prece, como está aí colocada, é uma prece que por si só explica, coloca muito bem tudo aquilo que pode acontecer e, mais importante, dá todas as alternativas para que esses nossos irmãos possam trilhar esse bom caminho, possam ser tocados, então, por boas palavras, por boas colocações e assim voltar, claro, ao caminho do bem, ao caminho que todos nós precisamos, todos nós necessitamos. Oremos por eles, não é? Porque entre eles podem estar pessoas que muitas vezes nós admiramos. Então, independente de admirarmos ou não, todos eles merecem a chance. Se Deus assim o concede, quem somos nós para ficar negando? Quem somos nós para julgar, se nós mesmos erramos tanto? É uma realidade, não é? Então que Deus nos abençoe a esses irmãos, abençoe os bons espíritos, que sempre têm uma luta muito grande para tentar fazer o trilhar esse caminho do bem. Pois é, meus irmãos. E vamos assim, temos mais de vocês, olha que maravilha, que aqui chegaram para nós, né? Que aqui chegaram para nós, para que nós possamos então trabalhar juntos. Vamos aqui ver. Vamos lá. Aqui, olha, a Eliana Mormilo Borges, Rômulo de Magalhães também, a Viviane Leal pedindo orações, os amigos da Comunitária Vida Nova, nosso abraço a todos. Denise Holland, Loa Romanato, também Margarete Lemos, muito bem-vindos todos vocês, meus queridos amigos, nossos queridos amigos. Também vamos ver aqui o pessoal do like, né? O pessoal que aqui está, vamos ver que mais temos. Olha aqui, Vilma Marim, Rômulo de Magalhães, Vilma Ana Escravo, Suci, Elber Dutra, Comunitária Vida Nova, Newton Gruber, Nádia Gildásio, Getúlio Araújo, Elaine Taina, nossa prezadíssima Elaine, Lucas, Margarete Lemos, Lilian Alves Oliveira Perrone. Então, para todos vocês, queridos amigos, vocês que aqui estão conosco, que deixaram aqui, né, esta maravilha dessa reunião, esse encontro, desse momento de paz, desse momento de comunhão de pensamentos, de objetivos, procurando descobrir sempre o bom caminho, e mais que procurando descobrir o bom caminho, trilharmos esse bom caminho. Vamos então ver o que Joana de Ângeles fala, ela falando coisas lindas para nós, importantíssimas a respeito das famílias, de nossas famílias, nossas situações. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes nós nos vimos, né, em algumas das situações que ela aqui
coloca para nós, essa é uma realidade para todos nós também. Vamos ver falando então de outros parentes, né, primos, aqueles mais agregados, etc., que a gente conhece. Não esquecendo que já falamos, né, do pais, filhos, avós, tios, agora outros parentes. Os educandos, os filhos, naturalmente, que estão em aprendizado, naturalmente repetem o que veem, o que ouvem, os comportamentos que mais lhes chamam a atenção. Caso vivam em ambiente ruidoso, de discussões e de gritarias, tornam-se agressivos e insatisfeitos. É uma realidade. Se vive em um ambiente conturbado, como manter a serenidade é muito difícil. Quando são considerados objetos nos quais as frustrações dos pais ou de outros adultos não lhes permitem o desenvolvimento das próprias necessidades, fragilizam-se, tornando-se vulneráveis às críticas, à instalação de culpa, da vergonha, sentindo-se inferiores, porque incapazes de eleger o que preferem, são obrigados a aceitar as imposições alheias. Ou seja, em muitas e muitas situações, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eles são colocados em situações difíceis, não é permitido que muitas vezes se expressem, são muitas vezes julgados, como está bem colocado aqui, Joana, objetos que são tratados pelos adultos. Não sei, vamos dizer, não sei o que passa na cabeça dos adultos, dos pais nessa situação, mas o tratamento é o pior possível para com eles. Esses pobres, né? Esses pobres espíritos que estão voltando aqui para aprenderem. Continuando, ao serem tratados com dignidade, com equanimidade, acompanhando atitudes sensatas e bondosas, observando a sinceridade no trato e o respeito pelo próximo, transformam-se em cidadãos de bem e equilibrados em ambos os sexos. Essa é a grande realidade, né? Cidadãos de bem, cidadãos equilibrados. Então é preciso termos muito cuidado, né? E vejam, quando são tratados com dignidade, todos nós queremos ser tratados com dignidade. Imagine então esses pequenos que estão em aprendizado, né? Eles vão acompanhar o quê? Atitudes sensatas, atitudes de bem, vão observar a sinceridade, vão observar o respeito, e aqueles que vão observando vão acumulando para si, se sentem bem e tendem, claro, a repetir o mesmo procedimento para com os outros, né? Então é uma questão de dar o que recebe. Continuando, a escola do exemplo no lar é o mais eficiente estabelecimento para a formação do caráter e o desenvolvimento do espírito no seu processo de aprendizagem terrestre. Somente através de atitudes positivas, não pieguistas, é que o educando dá-se conta de que a Terra é um lugar excelente para viver, para desenvolver suas potencialidades, para conseguir a realização interior e ser feliz. Nesse sentido, todos aqueles que formam a constelação familiar devem assumir as responsabilidades que lhes dizem respeito, por sua vez, aprimorando a própria educação, porquanto as experiências iluminativas sempre ampliam os horizontes do comportamento humano em todas as áreas existenciais. Os parentes, desse modo, são também de relevante importância no grupamento familiar. Fundamentais. Estamos conectados e é nessa necessidade da boa convivência. É o ideal para que todos possam desenvolver, como se diz, a sua potencialidade. Possa realmente ter aquela liberdade de olhar o mundo e, claro, escolher aquilo que é melhor. Ter essa liberdade, não ser subjugado para desfazer só o que os pais querem. Quer que seja isso. Porque eu sou advogado, tem que ser advogado. Eu sou médico, tem que ser médico. Não funciona assim. Todos nós sabemos, para esses que muitas vezes querem obrigar os filhos a ser o que eles são, precisa se perguntar a eles se eles fizeram aquilo que os pais deles quiseram que fosse feito. E se não fizeram, se sentiram muito bem fazendo, né? São questões a que nós precisamos estar atentos a esses pequenos que nós estamos aqui.
Porque há tanto problema que nós observamos no nosso dia a dia, em lugar aqui, lugar ali, e muitos são causados exatamente por educação conturbada, né? E às vezes, quando tantos falam de tantas maneiras e tantas coisas diferentes, o próprio educando, a própria criança fica perdida sem saber para que lado vai, para que lado olha, para quem que dá atenção. Estabilidade, organização, sempre é muito bom. Ninguém renasce em uma consanguinidade por acaso. Ninguém é parente de quem quer que seja por acaso. Mas antes, por necessidades imperiosas de ajustamento emocional, da renovação moral e de aquisição de experiências especiais. Não há acaso. Se estamos juntos, numa mesma família, e se nos juntamos a outra família, é porque há necessidade disso. Nós não sabemos de que maneira, em que sentido, o que seria, mas sim existe. Estamos entrelaçados e pode ser qualquer uma dessas que aqui Joana colocou. Questão do ajustamento emocional, questão da renovação moral, que sempre é uma base, né, para o nosso dia a dia, a renovação moral. Saímos melhor daqui do que quando nós chegamos, claro. E aquisição de experiências especiais, estar aberto às experiências. Continua. Aproveitar bem o ensejo é estar contribuindo em favor de cada qual, pois que oportunamente será chamado às suas próprias e intransferíveis responsabilidades na edificação da própria família, que se desenvolverá através dos seus genes e condutas. A responsabilidade, então, que nós sempre falamos, né? Nós estamos aqui praticamente num diálogo, né? Embora só eu que fale quase, né? Mas vocês podem usar o chat também, não tem problema, né? A responsabilidade é muito grande, porque da formação que vai se dar a esses jovens, como diz aqui a Joana, aos educandos, porque vão estar sendo educados pelos adultos. A responsabilidade disso é muito grande. Porque nós não vamos estar somente educando a eles, mas vamos estar colocando para eles e neles, sim, um padrão de comportamento. Estaremos inspirando a esses jovens um padrão de comportamento que muito provavelmente ele vai colocar em prática e repetir o que aprendeu quando tiver os próprios filhos. Então, meus amigos, a responsabilidade pela educação, mais das vezes, não se prende apenas a uma geração, aquela geração seguinte à sua, os seus filhos, mas vai também se refletir na educação que vai dar aos netos. Porque ele se espelha na maneira e aprende tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi colocado, e se também aprende pelo exemplo. Aprende pelo exemplo. Ele inicia, claro, todo seu aprendizado nessa vida exatamente observando, exatamente ouvindo. E ele tende, claro, a repetir. Então a responsabilidade no desenvolvimento, na criação de uma família, criação dos filhos, é extraordinariamente grande. E como diz, o próprio Evangelho nos diz, as contas serão prestadas diretamente ao nosso Pai sobre o que foi feito com a imensa responsabilidade que foi colocada na tua mão ao você se tornar um pai, ao você se tornar uma mãe. Porque do seu comportamento, da maneira como você vai está educando e educará seus filhos, vai refletir também nas próximas gerações. Porque nós tendemos a isso, a observar e repetir atos que nós achamos para nós adequados. E isso daí, claro, vem basicamente da colocação familiar. É o que Joana fala para nós, né? Que esses dois últimos parágrafos são muito importantes e muito esclarecedores. Ela diz, ninguém renasce em uma consanguinidade por acaso, mas antes por necessidades imperiosas de ajustamento emocional, de renovação moral e de aquisição de experiências especiais. Aproveitar bem o ensejo é estar contribuindo em favor de cada qual, pois que oportunamente será chamado às suas próprias e intransferíveis responsabilidades na edificação da própria família, que se desenvolverá através dos seus genes e condutas.
Então a família não se desenvolve só através do seu gênio. Os seus filhos são lá, cara da mãe, o cabelo do pai, o rosto, não sei. Não, mas especialmente condutas. E aí é uma grande responsabilidade. Que Deus nos auxilie nessa grande responsabilidade, auxilie a todos nós para que façamos o melhor. E esse melhor vai compreender sempre tratar, fazer como o nosso mestre nos disse no segundo mandamento. Não faça aos outros aquilo que não quer que te faça. Trabalhe sempre bem, faça o bem sem olhar a quem, não é? É aí que é o princípio que a gente deve olhar ao instituir família e ao cuidar daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Muito bem, é o que Joana nos diz hoje. E assim, né? Encerramos os outros parentes e amanhã vamos começar a ver os vizinhos, né? Essas figuras extraordinárias da nossa vida, né? Que sempre fazem parte também do nosso dia a dia. Ednei Ferrari, aniversariante de hoje, nossos cumprimentos, que Deus abençoe e todos vocês. Vamos partir então para o encerramento. Mãe da Leite. Neste encerramento, nós temos aqui duas situações, né? A Leni pediu, a Leni Souza sempre está conosco, pediu durante a tarde para que incluísse, né, a Isaura Cooper Camargo, que teve um AVC, então em nossas orações. E passado um tempo ela agradeceu a própria disposição de colocar, mas que não havia resistido e faleceu. Então, nossos sentimentos, viu? Para você e a família, como nós já dissemos. Agora, também compartilhando entre todos nós essa dificuldade. E que a Isaura seja, com certeza, bem acolhida no plano espiritual. Que vocês todos tenham esse conforto, né, das bênçãos de nosso Pai. Mas, acima de tudo, né, para todos nós que conhecemos essa volatilidade, essa rapidez da vida humana, entendemos que faz parte e que tudo prossegue. Não há a morte para o espírito, obviamente. Termina-se aqui a companhia, mas prossegue dentro do coração, dentro de nossa mente, essa relação. Então as orações que sejam sempre feitas com muito amor, com muita alegria, sem desespero, porque eles estão no plano espiritual sendo muito bem cuidados. Então também vai aqui para Isaura Copir Camargo e também para Lisete Pascotto do Alcoleto, né? Que é a mãe aqui da Nereide, que é a mãe aqui da Neide, conhecidas nós, de há muito tempo, principalmente da Neide, né? Moscatelli, décadas, né? E que a mamãe dela, então, hoje, voltou ao plano espiritual. Da mesma forma, nosso carinho, nosso abraço à família, né? As recomendações e pedidos ao nosso Pai, para que aquele acolhimento, né, carinhoso, como sempre ocorre no plano espiritual para nossos irmãos de luz, e que os corações familiares sejam confortados, consolados pela bênção de Deus, mas acima de tudo, pela fé na sabedoria do Pai, né? Na sabedoria, na justiça. Então se diz, não há uma folha que sequer caia sem o consentimento do Pai. Ele sabe o que faz. Fica a dor, fica a saudade, mas tudo é temporário, nós sabemos. Um abraço para todos vocês. E vamos então fazer a oração para esses nossos irmãos e vocês também vão mentalizando, ok? Alcina Branco Poleto, Alexandre de Basso Moreira, Alfredo Lencioni Neto, Aline Cristina Franzata, Aline Cristina de Camargo, Amanda Leão Polônia, Ana Barricada, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robes, Bárbara Beatriz Favra, Camila Ronato Caves, Carlos Gonçalves de Oliveira, Cláudio Félix Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constâncio, Elisete Bertoldo, Elizabeth Aparecida da Silva, Liana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, Jaque, Regiana, Fernanda, Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Cristóvão Manuel Barros, Fernando Gabriel Cassiano Rosa, Henrique Cassiano Rosa, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa, Alexandre Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovano, Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, Joana Adelino da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto Silva da Cunha, Cauê Nime, Laércio Rodolfo Meyerberg, Lino Marques Gonçalves, Lisete Pascotto do Alcoleto, memória de hoje, Luiz Rocha, Luiz Tunucci, Marcos Gabriel Pinheiro, Marcos Paiva, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Dançoto Butião, Maria da Glória Galhano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silvia Guizar Leal,
Mariane Jacinto, Marina Veca Cardoso, Mária Aparecida Gasparino, Melissa Ferra, Delcio Bermudes da Silva, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolucci, Mônica Baricala, Nayara Baricala, Nelcimar Flora de Brito, Pedro Henrique Baricala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Risoraine Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovalene Nicolucci, Sebastiane Deltruzes da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone Andrélio Santa Rosa, Solange Cocó, Tereza Moreto Constanço, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Urias Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Ieda Tiliac, Adriana Cristina Antonello, Elória Freire, Williams Freire, Luiz Zampieri, Carito Bani Cardoso, Laerte Aparecido Oliveira, Lourenço Altran, Sônia Francisco dos Santos, Aline Razeira, Janaína Cristina Correia Lafrata, Luciane Maria Lafrata, José Cirilo Lafrata Júnior, Karen Furlan, Márcia Aparecida de Oliveira, Isaura Cooper de Camargo, em memória pelo falecimento hoje em volta ao plano espiritual. Então vamos, meus irmãos, fazer nossa prece no início, tranquilizando nossos pensamentos, né? Mentalizando a todos, trazendo bons pensamentos. Vamos lá então? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii, ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum Pai, Pai nosso, nosso Pai, querido Pai que estás no céu, seus filhos aqui reunidos pelo amor, reunidos por nossos pensamentos, que chegam a vós fortes, numa corrente única, fluídica, poderosa, através de nosso querido Mestre Jesus. Aqui nós os agradecemos, Pai, pela graça, pela bênção da vida que nos concedestes, que nos permite estarmos juntos, embora distantes, mas sim, também felizes, podendo levar até vós nossos agradecimentos, nossos pedidos e súplicas. Pedidos, sim, de alegria, por esses nossos irmãos que hoje aniversariam, por esses nossos irmãos que hoje vêm ao mundo através de seus pais, por esses nossos irmãos que estiveram conosco nesta jornada, mas que agora no plano espiritual seguem sua caminhada de luz. Obrigado a todos, esses irmãos que hoje nos deixam, aqui em especial, esses que aqui, essas moças, senhoras, que aqui nominamos. Abençoa, Pai, a sua jornada, no seu acolhimento no plano espiritual. Abençoa seus familiares, amigos, entristecidos pela partida, mas que é temporária. Confortai seus corações. Assim como, Pai, mande suas bênçãos de recuperação e fortalecimento a todos esses nossos irmãos que aqui nós nominamos, a esses nossos irmãos que mentalizamos e levamos seus nomes através de nosso coração até vós. Abençoa a todos que trabalham na saúde nessa época tão difícil. Abençoa, Pai, os dirigentes das nações que precisam de seu amor para efetivamente trabalharem pelo povo, acima de sua vaidade, seu orgulho. Povo que tanto necessita. Abençoa este planeta que nós mesmos tanto machucamos e precisamos agora recuperá-lo, Pai. Abençoa nossa família de todos nós, sobre nosso teto, o mesmo teto, mas mesmo dispersos, trabalhando para que nos redimamos de nossos erros anteriores, mas também desta encarnação, para que possamos prosseguir juntos fortes, o caminho do bem e do amor. E no caminho do bem e do amor nós os pedimos. Pedimos que abençoe nosso trabalho, abençoe nosso ambiente de trabalho, abençoe aqueles que nos dão trabalho, abençoe o trabalho de todos os seus filhos, abençoe as casas de oração onde nos reunimos com tanta alegria,
para vos louvar, vos agradecer, levar nossos melhores sentimentos até vós, querido Pai. Abençoando esta água, que aqui está ao nosso lado, que beberemos, fluidificando. Dá-nos, sim, o equilíbrio, dá-nos, sim, a paz em nosso próprio corpo físico, a água que dá vida a este planeta. Por isso nós elevamos a vós com muita alegria esta prece que nosso Mestre querido nos ensinou, trouxe até nós por suas palavras e junto a Ele, que agora conosco está, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória. E nós os louvamos, bendizemos e vos pedimos. Que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia amorosa e infinita esteja sempre conosco, Pai. Conosco aqui reunidos nesses instantes pelo pensamento e pelos propósitos, mas também com todos os seus filhos. Seus filhos dispersos por seu universo, seus filhos neste planeta, encarnados ou desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos e luz estejam sempre conosco, nos fortalecendo para a jornada diária, fazendo com que seu amor cresça em cada um de nós. Por isso pedimos a proteção aos nossos lares, a todos aqueles que habitam em nossos lares. Pedimos as bênçãos àqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor. E esse amor em nosso coração frutificará. Frutificará, e esses frutos, essas sementes de luz, distribuiremos aonde quer que formos aos nossos irmãos, para que se tornem como as palavras de nosso Mestre: sal da terra, luz do mundo, luz que ilumina nosso próprio caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Obrigado. Honra, louvor, a glória a vós, agora, para todos sempre. Receba sempre, sempre o nosso amor. Que assim seja, agora, para todos sempre. Graças a Deus. E o domingo, né? Este domingo tão esperado, fim de semana tão esperado, sábado já foi, domingo agora está por 5 horas e alguma coisinha. E resta-nos o quê? Descansar um pouco para a semana que se inicia. Claro, agradecendo durante toda essa semana a companhia de vocês, né? Essa agradável companhia de vibração positiva, de vibração de amor, na oração, em todas as instâncias de nossos encontros. E quando também, né, damos uma olhadinha no vídeo que aí fica. Então, agradecendo a todos vocês, vamos desejar aqui, eu e Célia, uma linda semana para todos, já mandando um beijo muito grande para todos vocês, né, esse abraço coração a coração para todos vocês, recebemos também nossos pensamentos de amor a esses nossos irmãos aí que perderam seus entes queridos, né, no dia de hoje. Que sejam confortados, como com certeza o são, mas acima de tudo que a fé seja o melhor na vida de cada um. Fortalecendo a caminhada, fortalecendo a jornada. Então, meus queridos amigos, muito obrigado por estarem conosco. Amanhã estaremos de volta, né, com a permissão de nosso Pai, com, claro, as bênçãos que Ele sempre coloca para todos nós, coloca para todos vocês aí também em seus lares. Seus lares sejam então sempre iluminados por essas bênçãos. Perseverem na fé sempre. Então, um grande abraço para todos vocês. Nós nos vemos amanhã, né, com esta permissão de sempre, essas bênçãos de sempre. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco. Fiquem bem, muito bem. Uma linda noite, uma ótima semana para todos vocês, para todos nós. Tchau.